Amém? Vamos melhorar. Então hoje eu queria falar um pouco da igreja e do eu. Eu mesmo, você mesmo, e a igreja com I maiúsculo. É algo que a gente tem pelejado para entender isso há alguns anos. Mas eu queria, por favor, sua atenção. Falar de um cristão sobre a igreja é o mesmo que falar de uma pessoa com a sua família. Eu não posso dizer que o Alisson não tem família. Eu posso questionar como é o envolvimento e a convivência dele com a família dele, certo? Quando eu falo família, envolve esposa, pai, mãe, todo mundo. Mas não tem como alguém nascer sem ser de um pai e de uma mãe, correto? Então, quando eu falo de um cristão e igreja, é o mesmo raciocínio. Não tem como um cristão não ter igreja, ou não ser parte da igreja, ou pelo menos ser convidado para ser parte da igreja. Por quê? Porque não tem como ele nascer em Deus sem ser parte da família de Deus. Deu para entender isso? É como se Deus Pai, quando você foi salvo, você foi concebido para ser da igreja. Quando eu falo igreja, dessa família de Deus. Aí a gente pode perguntar como você se relaciona com essa família. Isso Isso é igreja. Então falar de um cristão sem igreja é impossível. Deveria ser impossível. Não é tão difícil, mas deveria. Porque é a mesma coisa de eu falar que o Fernando não tem pai. Mas como? A mãe gerou sozinho? Tem jeito? Não tem jeito. Então falar de um cristão sem igreja também é como se fosse para nós falar de uma pessoa que nasce sem um pai, sem uma mãe. Não podemos dizer que alguém não tem família. Nós podemos questionar como é convívio com a sua família. Também não podemos falar como é um cristão sem igreja. Podemos questionar como essa pessoa se relaciona com a igreja, né? O termo igreja, irmãos, na Bíblia, eclésia, ela significa reunião de pessoas fora dos seus lares, ou seja, o que vocês fizeram aqui, né? Saíram das suas casas para um lugar público, que é esse aqui, um lugar nosso, um povo reunido para deliberar, conversar sobre alguns assuntos, para falar sobre algumas coisas, ou para decidir coisas. Isso é igreja, tá bom? E essa palavra igreja aparece 105 vezes. Guarda esse número, 105 vezes. 5 vezes, ela significa eclésia, é uma reunião, uma assembleia. Outras 5 vezes significa Igreja Universal de Cristo, a igreja do mundo todo. E 95 vezes significa uma comunidade local que se reúne em uma casa ou num lugar público com o fim de deliberar assuntos concernentes ao reino de Deus. Então, um exemplo. Quando Jesus está conversando com Pedro e fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual igreja ele está falando? A igreja do mundo todo, a igreja universal, a igreja... Eu sou a igreja do mundo inteiro, de todos os cristãos que nascem de novo. Tá ok? Agora, quando Paulo vai até a igreja em Éfeso e vai falar aquele grupo, ele chama a igreja de Éfeso de comunidade, de eclésia, corpo local. Então existe a igreja em Éfeso, em Corinto, a igreja batista A, B e C, e existe a igreja Pão da Vida que se reúne na rua São Manuel 199 hoje. Isso é eclésia também. Tá certo? Então no Novo Testamento é uma palavra para as 3 coisas. Só que a ênfase é 95 vezes dessas coisas tem a ver com isso que a gente está fazendo aqui. Tá bom? Tem uma frase que eu gosto que é: Deus tem muitos
que a igreja não tem, e a igreja tem muitos que Deus não tem. Deus tem muitos que a igreja não tem, que pode não estar aqui, e a igreja tem muitos que Deus não tem. Ou seja, é possível estarmos e não sermos também nascidos de novo, experimentado esse lugar de salvação, tá bom? Então, por exemplo, comunidade, exemplos de comunidade. A igreja na casa de Priscila e Áquila, 1 Coríntios capítulo 16. É um casal, um jovem casal. Paulo vai para a igreja, vai para a cidade de Corinto. Esse casal acolhe Paulo, abre a casa para uma mensagem, e naquela mensagem uma igreja nasce, a igreja de Corinto. Então, comunidade, irmãos, que é o termo que a gente mais usa aqui, né? Comum, comunidade, comunitário, tem a ver com esse lugar que a gente vai se tornando juntos. Então, tem um jeito de cantar, um jeito de tocar. A Renata, que veio semana passada, quem gostou da Renata? Se gostaram dela, gente? A mulher é demais, não é? É muito especial. E aí no final ali, ela, nossa, eu fui agradecer, ela falou, eu que agradeço. Eu ando em outros ambientes tão cheios de coisas que eu sinto falta do pouco, né, do menos, do pé no chão, E eu falei, e a gente às vezes sente falta do muito também. Mas comunidade é isso, que a gente vai se tornando por causa da fé, por causa de uma causa, de um propósito em comum. É esse lugar em Cristo que a gente vai se mudando. E 3 coisas afetaram essa vida da igreja de forma excepcional, a meu ver, nos últimos tempos. E é aqui que eu queria abrir meu coração. Não sei quantas outras vezes eu terei essa oportunidade aqui, por isso eu pedi a atenção. 3 coisas afetaram a igreja de forma marcante nos últimos tempos. Primeira, liderança decadente. O que eu quis dizer com isso? Lembra da música lá do Cazuza? Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Os meus heróis morreram de adultério ou por adultério, pela ganância financeira ou pela arrogância. Os meus heróis, a maioria dos líderes, com poucas exceções, daquela geração que eu me converti, hoje estão distantes do Senhor. Mesmo muitas vezes falando em nome do Senhor. Então, meus heróis, por exemplo, eles se enveredaram por vícios. Eles começaram a usar drogas, achando que era liberdade de Deus. Começaram a usar álcool desmedidamente e se embriagando desproporcionalmente com o testemunho do Evangelho. E adulterando como prática de discipulado. Fazendo isso parte do movimento natural da igreja. Líderes que em algum momento foram vital para a vida da igreja, foram perdendo e deixando-se machucar. Nós estamos isentos disso? Não. Qualquer um de nós numa posição dessa, porque pensa comigo, Satanás quer primeiro o capitão do time, primeiro o técnico, depois o capitão, depois o goleiro, depois o atacante. Paulo falou, olha, vocês podem ter muitos preceptores em Cristo, mas pais vocês têm muito poucos. E alguns que passaram por essa realidade que a gente conhece há 22 anos, que estamos envolvidos há 22 anos como igreja, não eram pais. Porque em algum momento eles olharam mais para o seu eu e para o seu objetivo de bel prazer, né, pelo pecado, do que numa consciência paternal de testemunho cristão.
Então, alguns homens eloquentes com os microfones nas mãos, mas poucos dedicados a gerar filhos. Alguns mestres, alguns pastores bons. E graças a Deus por isso eu tive a oportunidade, de ser pastoreado por pessoas boas, por ter bons exemplos, principalmente ou essencialmente de caráter. Mas não foi a sorte de muitos. E isso afetou a vida da igreja. Isso gerou uma lacuna, pessoal, que infelizmente o cristianismo tem essa necessidade de discipulado, de ver a vida uns dos outros. E isso foi um duro golpe na vida da igreja nos últimos anos. Quando eu digo que uma liberdade se tornou motivo de libertinagem, é porque fizeram esse caminho, fizeram essa rota de escolher a liberdade que tinham e transformá-las em libertinagem. Primeira pedrada que a igreja, a meu ver, sentiu foi essa liderança decadente, e eu me incluo nela, porque não tem como você fazer uma boa análise ou estar olhando para algo fora assim, se achando intocável daquilo. Então, de alguma forma, isso também me afetou, tá bom? Segunda coisa, pessoal, é a pandemia. Eu tenho usado o termo homem pós-pandêmico, Porque, pensa comigo, o que a pandemia veio fazer? Se a essência do cristianismo é relacionamento, é o Maurício sentar perto do Fernando e conversar, é o irmão e a irmã trocarem figurinhas, tomar um café junto. A pandemia chegou de uma hora para outra e falou assim, olha, não pode contato entre pessoas. Distanciamento. Cuide-se. Preserve a sua vida. O que aconteceu com a força motriz do evangelho é o quê? Do cristianismo da igreja? O relacionamento. Quando a gente picota esse relacionamento, sobra o quê? Sobra pessoas amedrontadas, lutando para sobreviver, para não se contaminar. Isso foi a pandemia. E o que a pandemia fez? Em essência, ela fez você olhar mais para você. Cuida de você. Use máscara, passe álcool, guarde a sua vida. E a gente deu um passo para trás, amedrontado, com medo, e começou a olhar para a gente. Nossa, eu posso morrer. Nossa, eu posso... Nossa! E aquilo que era natural para nós, que era o contato, o abraço, o toque, agora era proibido. Quem sentiu com isso? A igreja. E eu falo isso advogando em causa própria agora, tá bom? Sentimos o golpe. Pessoas que antes tinham um compromisso dominical de estar com a gente aqui, de uma hora para outra ela não pode estar, e daqui a pouco, quando pode, ela já... Será que eu devo? Será que eu preciso? Será que eu vou? E pior, pessoal, a pandemia foi um golpe duro, porque ela falou para esse homem que o que importa é ele preservar a sua própria vida. E quando essas coisas vão pressionando o nosso inconsciente, o que é o inconsciente? É aquilo que está por volta da gente acontecendo, e a gente vai recebendo aquela influência. Guarde-se, cuide-se. A gente começa a olhar muito para nós, e aí pode ser a causa de muitos males. Por quê? Porque a gente voltou o olhar muito para o nosso eu. O que importa é o nosso eu. O hedonismo, o que é o hedonismo? É uma filosofia de vida que defende a busca por prazer como finalidade última. Ou seja, pensa comigo,
Na pandemia, além do caos financeiro, ela promoveu o seguinte: ô fulano, aproveita a vida, você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Não é isso? Você pode morrer amanhã, ué. Então, aproveita a vida, cara. Faça isso, faça aquilo. Seja feliz, né? Seja feliz. Com 2, com 3, com 4 maridos, seja feliz. Usando droga, não usando droga. Faz o que te faz feliz, o que te faz bem. Faça isso. O hedonismo, pessoal, ele nos contaminou de forma bem sutil, mas começou assim: o seu eu, você não pode morrer. Aí, ok. Questão de saúde, ok. Mas quando passou isso, a gente caiu naquele lugar. O nosso eu é importante mesmo, né? Um amigo nosso fala o seguinte, que o secularismo do presente século trouxe o individualismo, o eu. E o eu, o individualismo, trouxe o contratualismo. O que é o contratualismo? O que eu ganho me relacionando com você? E se não tem ganho, para que eu vou me relacionar? Repetindo, o secularismo pensa o seguinte: é business. O que eu ganho me relacionando com você? Só que o problema é que igreja não envolve isso. Igreja não é uma troca de ganhos, é uma troca de perdas. Eu não me relaciono com a Damares pelo que eu posso tirar dela. Me relaciono com a Damares com o que eu posso repartir e ser repartido por ela. Repartilha. Só que essas coisas, como eu falei, elas não foram explicadas para nós. A gente foi recebendo essas influências. E terceiro, a polarização política. Um outro golpe na vida da igreja. Polarização política. Gente, a gente antes, até poucos anos, nós tínhamos um partido só. Igreja, Cristianismo, Jesus. Certo? Hoje a gente tem cor. Ou a gente é vermelho e branco, ou a gente é verde e amarelo. Ou a gente é preto e branco, ou a gente é azul e branco. Sabe? Essa linguagem partidária de partir, ela afetou a igreja. Quantas igrejas ruíram por causa disso? Tá bom, mas o assunto política não é importante, é fato, é polis. Polis é cidade. Pensar nos assuntos da cidade, muito vital. Mas trazer isso para dentro da igreja e colocar isso no lugar mais importante do que o evangelho é fazer dos irmãos um curral de eleitoreiro. É fazer das pessoas que têm um outro servo, um outro senhor para ser servo, capacho de um governo menor do que aquele que é do seu senhor. E isso, pessoal, ofendeu a igreja. Não estou questionando nossa maturidade política. A gente está amadurecendo e envolve isso, tá bom? Então envolve o excesso, envolve a gente retrair, envolve a gente falar mais do assunto. Só que não é por aí. Não é porque você é vermelho e branco que você não toma café com verde e amarelo. Não funciona assim. A igreja não. A igreja é a união dos diferentes. Sem partido. David, qual que é o seu partido? Nós já temos cristão, protestante, protesto. Seja quem for que estiver lá, eu estou protestando. Porque o negócio não tá bom não. Tá bom, gente? O negócio tá, politicamente falando, tá uma montanha russa assim. Não sei onde esse negócio vai parar. Tomara, minha oração é que pare antes do final do parque, sabe? Quando tá... Aí, tomara que pare antes. Mas, aqui dentro, nós somos irmãos. A gente deveria ser irmão. A gente não deveria ter outro Senhor, outro Messias, que não fosse o Senhor. E isso, de fato, ofendeu a igreja, ofendeu muitos irmãos que tiveram
o próprio irmão aqui que está com a gente transicionou para a nossa comunidade e abertamente falou, olha, eu não suportei a influência da política no ambiente, no culto, na pregação de domingo, na mentalidade, no sectarismo, na pauta de assuntos da pregação. Isso ofendeu a igreja. Aqui a gente é evangelho, aqui a gente é povo da Bíblia, aqui a gente é o povo do louvor e adoração a Deus, aqui a gente é o povo que serve o Senhor. Então, 3 coisas ofenderam a igreja nos últimos anos. Vão repetir comigo? Ó. Liderança decadente. Tá? Segundo, pandemia. E terceiro, polarização política. Como que a gente pode fazer para sair disso? A gente dá um passinho para trás. Eu não sei se alguém aqui já se distanciou da vida da igreja, em algum momento da vida. Eu já fiz isso. E foi ruim para mim. Eu já me desviei dos caminhos. Sabe o que é desviar, né? Perder o alvo, aí você vai... E foi legal que eu estava estudando isso aqui ontem. E eu precisei ir lá no galpão, fazer uma medição lá rapidinho, para a pessoa pedir um móvel de banheiro. Só que ela só podia ver no final de semana, estando na casa onde ela quer fazer. E ela me ligou pedindo e eu não sabia, tive que ir lá. E aí, para me tirar a prova, eu pus a fita assim, só que em vez de eu pôr a fita reta, eu tirei no começo da fita 2 milímetros. Resultado, em 2 metros, a diferença já estava em 5 centímetros. 2 milímetros. Eu errei o alvo em 5 centímetros. Né, Paulo? Você põe o nível lá, ó. Você bate o nível com luz, lá marca. Se você vir cá e mexer no pezinho dele 2 milímetros e arredar ele 10 centímetros para trás, você perde metros. Não é assim que funciona? Um passinho para trás, sabe? A gente olhar para a igreja de novo assim, Senhor, a sua igreja é mais importante. Esses líderes que nos ofenderam, orar por eles, perdoá-los, olhar para Jesus. Essa pandemia que nos assustou e forçou a gente a ser muito hedonista, fazer o que a gente cantou aqui hoje, confessar isso. Senhor, me ajuda a diminuir o meu eu e a crescer o Senhor na minha vida. E política, quando alguém vier te perguntar, você pode ter a sua filosofia política, você pode ter o seu representante de consciência na polis, na política. Mas sobre ele, que esteja o Senhor Jesus. Sabe? Que esteja Deus. Quero concluir da seguinte forma. Deus, pessoal, sempre usou um fator de resistência chamado família. Quando Deus quis criar a humanidade, uma família. Quando Deus quis expandir essa humanidade, chamou uma família. Quando Deus quis libertar um povo, Moisés e a sua família. Sob qualquer opressão, sempre a estratégia de Deus foi uma família. Só que aí, algumas pessoas ouvindo isso, fechavam o seu círculo, cuidando só dos debaixo da sua casa. Falavam, não, o que importa agora é minha família e morra o resto. Não. Sua família é importante. A sua família é o fator de resistência do chamado de Deus. Sempre vai ser uma bênção. Mas igreja não é só a sua família. É a sua família sendo parte de uma família para as demais famílias da terra. Não é lindo isso? Ou seja,
Pode ser que você consiga o devocional, você, a sua esposa, seus filhos, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. E isso é bênção. Só que isso não é igreja. Igreja é isso aqui. Igreja é esse lugar onde o outro fala, você escuta, você fala, o outro escuta. Onde os perfis se misturam e a gente sai daqui edificado, confrontado. Quando Deus quis renovar sua aliança com o povo e enviar Jesus, ele levantou uma família. Zacarias e Isabel. Isabel estéril. Quando você vai olhar na história da narração bíblica, toda mulher que carregava da semente de um plano eterno, ela era estéril. E por que isso? Porque ela tinha que ter convicção que o que nasceria dela era para cumprir um propósito, não só para ela. Entende isso? Então, toda mulher na história da Bíblia que carregava a semente de um propósito, ela era estéril, Deus abria a madre e fazia acontecer. E aí Deus, passando os olhos sobre a terra, achou um casal, Zacarias e Isabel, Lucas 1. Lucas 1 vai falar o seguinte, Lucas 1, 5 e 6. O casal estava vivendo de forma justa e irrepreensível diante do Senhor. Vivendo como um casal. E aí Deus achou eles. E Deus encheu a madre com um propósito. É lindo porque eles só estavam vivendo de forma justa. Viver de forma justa como uma família e acolher um plano eterno, que é João Batista, que anuncia a vinda do Messias. O Messias vem e abre a ponte para a gente voltar ao plano eterno de Deus, que era o reino vindouro. Então isso explica muita coisa. Por quê? Porque a gente está vivendo um tempo de muitos ataques morais à família. Então você liga o jornal, muitos ataques morais contra as nossas crianças. O Bruno mandou no grupo esses dias, viu uma aula de educação lá, sexual, viu o que a professora estava fazendo? Você acha que aquilo é uma linguagem ok para os nossos filhos? Precisa de educação sexual? Precisa. É bem-vinda? Sim. Mas como? Com qual princípio? Vai ser ofensivo ou não? Por que será que os ataques, então, morais à família têm crescido tanto? Porque é exatamente nela que virá esse segundo João Batista que vai anunciar a segunda vinda do Messias. São as nossas famílias unidas, resistindo contra essas investidas, guardando princípios e vivendo de forma justa, que vai ser essa contrapartida, esse lugar onde Deus pode usar. Nossos filhos são as armas de Deus, amém? Mas são os alvos de Satanás. Nossos filhos são as flechas, ok? Mas, sabe você já viu Top Gun Maverick? Na missão lá, né? Quem não viu? Assista, legal demais. Viu, Fernando? Aí, ó, algumas vezes. O cara tá com uma missão violenta lá para cumprir, mas é o seguinte, ele tem que passar com o avião de um jeito que o míssil não detecta que ele tá passando, senão aqueles mísseis de defesa, sabe? Abate o avião antes do avião chegar onde ele quer chegar. Então ele tem que passar de um jeito, só dá para passar de um jeito. Nossos filhos são as flechas, certo? Quando estava vendo o filme, veio essa imagem. Nossos filhos são as flechas. A gente está pesadinho, não é? Cada dia vai ficar mais pesado pra você puxar aqui. Entendeu? Não é isso? E a gente está, ó, e afiando a ponta. Não é assim? Quando a gente soltar, a questão não é se eles vão voar. A questão é se eles vão conseguir vencer os mísseis que Satanás vai tentar abatê-los. Não serão todos. Porque eles são as armas de Deus, que Deus vai usar.
Deus vai nos usar? Certamente. Vai usar nossa família? Certamente. Vai usar nossos filhos? Certamente. E como eles são nossos primeiros discípulos, a gente pode enviá-los como armas, né? Como flechas. Não é isso que a Bíblia fala? A questão é, e se Satanás vai abatê-los? E será que eles serão detectados? Deus, ele sempre teve um limite para a iniquidade do seu povo. Por exemplo, na Torre de Babel chegou uma hora que Deus cansou. Lembra disso? Deus desceu e consumiu tudo. Eu estou vendo a gente chegar em alguns limites que Deus deve estar possivelmente bem perto do seu limite. Porque assim, são coisas que não são para humanos. Deus está isento disso? Não, ele sempre teve um limite para a iniquidade. E uma hora ele vai descer aqui e vai resolver esse negócio. O que a gente deve fazer? Continuar sendo igreja. É um fator de resistência, uma família com as demais famílias, sendo famílias para todas as famílias da terra. Por último, quero encerrar com o texto. Filipenses 4. Abre lá comigo. David, mas eu não estou bem mentalmente, emocionalmente, psicologicamente para continuar resistindo, porque é tanto dardo, é tanta preocupação. É tanta coisa para pensar, né? Filipenses 4:4. Alegre-se no Senhor sempre. Outra vez digo, alegre-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. A palavra que não andeis ansiosos, preocupados, sabe qual é? Dividido em partes. Quem ensinou isso foi o alemão. Ele falou assim, ó, toda vez que o seu coração fica ansioso, Satanás consegue dividir seu pensamento. Ora você crê em Deus, ora você depende do seu braço. Ora você, Deus pode fazer, ora você, Deus não vai fazer. Toda vez que você fica ansioso, você se torna uma pessoa dividida. É uma mente dividida, é um coração dividido entre o que Deus falou e o que você está vivendo. E qual que é a estratégia, pessoal? A estratégia de Satanás é colocar você preso no ontem ou preso no amanhã. Tira o seu olho do hoje. Porque o hoje, que é presente, não sei por que chama presente, se você viver ele com intencionalidade, o seu futuro será modelado pelo seu presente, certo? Só que se você viver só ontem ou só amanhã e não fizer nada no presente, o futuro vai ser o quê? A repetição do seu passado. Deu para entender isso? Vou repetir? Você tem o passado, o presente e o futuro. O que Satanás quer? Que você vive o seu passado. Depressão. Ok? Tudo que você já viveu, apanhou, sofreu, deixou marcas. Viva deprimido, oprimido, reprimido, limitado. Futuro. Viva ansioso, preocupado. Conta, né? Conta, mais conta. Ou viva aqui, ou viva lá. Porque se você viver o presente com intencionalidade, você tem como modelar o seu futuro. E na real, pessoal, existe futuro? Filosoficamente, não existe futuro. Vou te provar que não. O que existe no futuro é o seu presente, que se tornou ontem. Vou bagunçar um pouquinho mais. Pensa comigo. Você está hoje é que dia?
Domingo, dia 6. Você hoje pode dizer que o dia 7 existe? A gente não sabe. Quando você chegar no dia 7, que teoricamente era o seu futuro, o dia 7 é qual dia? É o seu presente. Certo? Sim. E o dia 8? Quando você chegar no dia 8 é seu presente. Por que Satanás não quer que você viva o seu presente? Porque é a única forma de você modelar seu futuro. Se você vive preso no passado ou preso no futuro, você não modela o seu futuro. Você é qualquer coisa. Presa no passado ou presa no futuro. Deu para entender isso? Conselho do coração. Vamos pensar a vida momento a momento, pessoal. Entendeu? Vamos diminuir a tensão. A gente está se matando por algo que nem sabem, que a gente nem sabe. Sabia que a maioria das nossas preocupações nunca vão acontecer? Das nossas angústias no futuro, se nosso filho vai ser isso, aquilo. A gente nem sabe se vai chegar lá. E a gente se mata hoje pensando no futuro. Viver o presente normalmente é bastante tolerável, desde que você não coloque sobre as suas costas o seu passado e o seu futuro. Se você aliviar a carga dessas duas coisas, você consegue viver o presente. O que Satanás quer? Que você não viva o presente, fique preso no passado ou preso no futuro. Posso encerrar. Não sei por que Jesus falou em Mateus 6,34, basta cada dia o seu. Não sou eu que estou falando. Cartas de um diabo a seu aprendiz. Quem já leu esse livro? Leia. Maravilhoso. Eu vou endossar aqui, que vocês vão gostar. Ó. Cartas de um diabo a seu discípulo. Seu aprendiz, tá? O que ele fala para o seu aprendiz? Olha, desejamos um homem dominado pelo futuro. Queremos toda uma raça perseguindo o fim do arco-íris, que nunca seja honesta, não seja gentil hoje, não seja feliz agora, não seja contente ou tenha contentamento com o que já tem hoje, mas sempre ela fica focada em algo que ela nunca vai conseguir. Mas essa é a realidade que a gente quer, desprezo. Por quê? Porque sempre usando essa realidade presente, que lhes é oferecida como mero combustível, com o qual abastece o altar do futuro. O que a gente quer é que você fique preso em qualquer coisa do seu passado ou do seu futuro. Porque se você acordar hoje e entender que dia 6 de agosto não foi só mais um domingo, você dá um reset na sua vida, você pode mudar seu futuro. Mas se hoje for só mais um culto, mais uma manhã, mais um louvor, mais uma palavra, amanhã vai ser mais uma segunda-feira, depois vai ser mais uma terça-feira, e tá tudo isso, tudo ok. E ainda nessa carta, olha o que ele diz sobre o nosso eu. Olha que legal. Enquanto você não tiver se entregado a ele, não será um eu verdadeiro. A igualdade é mais frequente entre os seres humanos mais naturais, não entre os que se entregam a Cristo. Quão monotonamente iguais têm sido todos os grandes tiranos e conquistadores. Quão gloriosamente diferente têm sido todos os santos que se aproximam de Deus. Olha só, mas é preciso que haja uma entrega real do seu eu. Você deve jogá-lo fora, por assim dizer, às cegas. Cristo de fato vai lhe dar uma personalidade real. Mas você precisa ir ao encontro dele. Enquanto estiver preocupado com a sua própria personalidade, você jamais caminhará na direção de Cristo. Continue lutando. Você por você mesmo. Sabe onde você vai chegar? Em qualquer lugar que não chama Deus
O primeiríssimo passo é tentar esquecer tudo sobre o seu eu. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu sou assim mesmo, não vou mudar. Imaturo. Porque a vida é uma eterna escola. Mudamos todo dia. Pois seu eu verdadeiro novo, que é o que Cristo tem para você, não emergirá enquanto você estiver procurando por Ele. Ele emergirá quando você estiver procurando por Cristo. Isto não lhe parece familiar? O mesmo princípio vale, como você deve saber, para as questões do dia a dia. Mesmo na vida social, você nunca passará uma boa impressão às pessoas enquanto estiver preocupado com o tipo de impressão que elas têm sobre você. Ou então, na literatura e na arte, nenhuma pessoa que se preocupa com a originalidade jamais será original. Ao passo que você simplesmente tentar falar a verdade, sem se importar como, quantas vezes ela tenha sido dita anteriormente, irá, em 90% dos casos, tornar-se original sem nunca ter notado. Esse princípio está empregado em toda a vida. Abra mão do seu eu e você vai encontrar o seu eu de verdade. Põe a sua vida a perder e aí você vai achar. Salve a si mesmo, morre. Perca a si mesmo, seja vivo, encontrado. Submeta-se à morte diária de suas ambições, seus princípios e desejos, e também à morte de todo o seu corpo. E no final, submeta-se a cada fibra do seu ser e acabará na vida eterna. Não guarde nada para si. Nada de você que você não tenha aberto mão de verdade será realmente seu. Nada que você tenha, de fato, aberto mão de verdade será, de fato, seu. Tudo aquilo que a gente retém como nosso, não é a gente que possui, é aquilo que nos possui. Entende? Então a gente nunca vai conseguir ser dono de algo que a gente retém, porque é aquilo que nos é dono. Você só é dono quando você solta, e mesmo que a pessoa possa ir embora, ela não vai. É a Priscila falando assim, Paulo, você quer ir embora? Vai então. E ele fala, não vou. Vou ficar. Aí é dela. Agora, se ela fica segurando ele e fala assim, não, por favor, não vai, e ele querendo ir, ele é dela? Não, ele já está fora. Se você buscar a si mesmo, só o que vai encontrar, no final das contas, vai ser o resto de uma queda. Ódio, solidão, desespero, ira, ruína e decadência. Mas se você buscar Cristo, vai encontrar Ele e tudo que você precisa para viver. Que lindo isso. Tem tanta gente como eu se matando para ficar vivo e pouca coisa nos é necessária. Buscar a vida em Cristo para nos manter vivos. Isso é um livro do C.S. Lewis. Clássicos selecionados. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros em um só. 8 livros dele em um só. E eu tenho uma surpresa. Hoje nós vamos ter a rifa, da Bíblia, para todos os números lá. E esse aqui eu quero sortear para vocês que estão aqui. Vou ofertar para onde vocês que estão aqui. É 8 livros. Imagina eu ofertando 8 livros de uma vez, gente. Eu vou ofertar só, a gente vai fazer uma rifa nossa aqui. E que seja um sinal para você mudar, virar a chave, da sua vida, e que hoje seja uma nova manhã, para um novo amanhã. Amém? Vamos orar? Paizinho, obrigado por essa manhã e por essa palavra. Obrigado por nos permitir olhar para a igreja e ser parte dela. Nós não estamos apontando o dedo, pelo contrário, estamos nos analisando. E a partir dessa análise nós queremos melhorar. Queremos ainda assim confiar, nos apegar
no plano eterno do Senhor, chamado Igreja de Jesus Cristo. Então nos ajude cada irmão que participa dessa comunidade, a cada discípulo do Senhor que está aqui, a viver uma nova vida hoje. Não é à toa que o dia de hoje se chama presente, porque ele nos é dádiva. E nos ajude a olhar para ele, para hoje, para esse dia, para que o nosso amanhã seja modelado por hoje, por esse dia. Amém. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por aqueles irmãos e irmãs que estejam sofrendo pelo seu passado, por aquilo que um dia fizeram. Satanás tem aprendizes, discípulos, demônios específicos, só para nos lembrar das nossas quedas. Satanás, ele tem uma lista de pecados nossos. E quando ele percebe que você está dando novos passos, a primeira iniciativa é enviar esses demônios para falar nos nossos ouvidos. Mas você não é aquela pessoa? Você não comete isso, aquilo outro? E é nessa hora, Senhor, que a gente precisa da Tua ajuda para dizer: mas sobre tudo isso está o sangue de Jesus que nos faz nova criatura hoje. Que nos lava, que nos purifica, que nos santifica, que nos coloca num lugar de promessa. Um lugar eterno, de eternidade. Então nos ajude a quebrar essas correntes do nosso passado. Pai, eu oro também por aquelas pessoas que estão afligidas pelo futuro, que são desafiadas a confiar só no hoje, a dar o passo de cada vez, a ver somente o próximo passo. Muitas vezes a gente quer ver o final do túnel e o Senhor quer nos mostrar só o próximo passo. Talvez se o Senhor nos mostrar todo o caminho, a gente vai desistir. Mas se o Senhor mostrar o próximo passo, e dando aquele passo próximo, a gente vai chegar lá. Então nos ajude a confiar no próximo passo que nós precisamos dar. Em nome de Jesus. Confiamos nas Tuas mãos, Pai, o nosso destino, o nosso futuro. Eu oro em nome dos meus irmãos e da nossa comunidade. Confiamos os nossos filhos nas Tuas mãos. Nós confiamos as nossas melhores armas nas Tuas mãos. Confiamos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, ou podemos fazer por eles. O Senhor é poderoso para fazer mais e fazer com que eles sejam pontuais, servos pontuais do Senhor, em nome de Jesus. Guarda as nossas casas, guarda a nossa família, guarda a nossa igreja, guarda a igreja de Jesus Cristo até os últimos dias e até a vinda de Jesus. Amém. Amém, pessoal?